Não são as mesmas coisas, né? Mas eu penso que estão na base da nossa própria estrutura de personalidade, da nossa própria estrutura de vida, história de vida, né? História, nós definimos, procuramos essa definição, que é uma reconstrução sempre problemática, porque ela é desafiadora e incompleta do que não existe mais. É a busca de uma representação crítica do passado. Então, eu preciso olhar a história também do ponto de vista crítico, não só como recordação. E a matéria fundamental da história, se recapitulando, é o tempo. A história testemunha, investiga as ações realizadas pelos homens, investiga as minhas ações. Todos nós construímos história, todos nós fazemos história, todos nós escrevemos história. Ainda que a história é uma narrativa falsa ou verdadeira, e em alguns casos puramente imaginária. Isso quem fala é um autor muito respeitado nessa área da memória, história e memória. Memória nós tratamos como uma representação do passado, sendo histórica e social. A memória, como propriedade de conservar certas informações, porque nós guardamos essas informações na memória, remete-nos, em primeiro lugar, a um conjunto de funções psíquicas. Ela mexe com várias coisas. Nós vimos domingo um som, um cheiro, uma música, um pássaro, uma fruta, uma comida. De repente, aquilo vem e mexe completamente com você. Às vezes você está diante de um prato com comida chorando, não por causa da comida, né? Não por causa do tempero da comida, mas porque aquela comida vai lá no baú da sua memória e resgata todas aquelas impressões, né? E a memória é por ela que o homem pode atualizar suas impressões ou informações passadas, ou do que ele representa como passada. Hoje é um dia que nós mexemos com as memórias. Não só aqueles que têm suas mães já na glória, mas, de certa forma, todos nós visitamos o passado. Visitamos a época da escola, da pré-escola, do primário, quando fazíamos aquelas programações para as mães, e aquilo era um dia muito especial, né? Naquele tempo se cantava, eu te lembro, o chinelo na mão, o avental todo sujo de ovo. Se eu pudesse, eu diria outra vez, mamãe, começar tudo de novo. Eu sei que o chinelo hoje é contra as regras, e o avental sujo de ovo, às vezes você encontra no papai e não na mamãe, porque os tempos têm mudado. Mas você revisitou o passado nessa manhã, nessas comemorações dos Dias das Mães. Eu mesmo revisitei. A memória é um fenômeno sempre atual, um elo vivido no eterno presente. A história é uma representação do passado. A história traz realmente essa ideia de passado. As memórias afetivas, ou a memória afetiva é formada pelas lembranças que estão na consciência. A memória afetiva pode se desenvolver a partir de uma percepção visual ou sensorial, como odor, um som, uma cor, desde que tal percepção esteja ligada a um momento afetivo importante. O resgate da memória afetiva é fundamental para o nosso desenvolvimento psicológico, de autoconhecimento e de desenvolvimento pessoal. Quando, por exemplo, eu vejo a cor amarela, nos anos 70, as cores eram meio estranhas que a gente usava nas calças, ou um xadrez, né? Mas se usava calça amarela, calça abóbora, calça rosa, os homens usavam. E eu me lembro, né? Eu comprei minha roupa de final de ano, tinha aquela questão de final de ano ter roupa nova, né? E primeiro que um colega da rua comprou igual. Mas não frequentávamos a mesma fé.
Então, menos problema, a não ser que os dois saíssem na rua. Mas eu me lembro que o culto era à noite, e isso nunca acontecia na casa, mas naquele dia, não sei o problema que teve com o ferro de passar roupa e a minha calça, esqueceu o calor, né? O tamanho do ferro ficou marcado na calça. Eu lembro daquele dia. E quando eu vejo essas cores, traz a memória, né? O problema, isso ajuda no autoconhecimento, no desenvolvimento particular. O problema é quando essa memória afetiva está ligada ao passado, ou está fixada no passado, né? E eu trouxe esse desenho aí, que passado é lugar para se criar memórias e não raízes. Eu não estou falando aqui raízes do ponto de vista de tradições, de conceitos, de fundamentos. Eu estou falando que há coisas do passado que não se repetirão. E se eu fico enraizado ao passado, eu não consigo andar. Eu não consigo viver o presente, não consigo viver o novo. Porque o passado, eu crio memórias. Como disse hoje, não importa a idade que temos aqui, todos nós, de certa forma, revisitamos a infância, relembramos a casa, relembramos o almoço da mamãe, relembramos as programações de escola, relembramos os presentes que dávamos, os desenhos que fazíamos na escola, porque isso é da memória. Agora, se eu fico preso a esse passado, eu finco raízes nesse passado, eu não consigo avançar e não consigo construir nada. Então, aquilo que poderia ser algo prazeroso e às vezes não prazeroso, aquilo começa a prender as nossas vidas. Não devemos nos tornar prisioneiros das memórias do passado. Às vezes nós guardamos na memória determinados sabores de infância e passamos muitos anos sem comermos determinado alimento, ou quando vamos lá à cidade de Ponte Nova, né, Bosco, que você nunca mais voltou, você percebe que é diferente. Porque aquele sabor do nhoque ou do macarrão que a mamãe fazia, ou a nona fazia, na realidade, o especial daquilo é que estava... melhorou? É o que estava na memória. A questão é quando essa memória, que está no passado, ela determina todas as diretrizes da nossa vida, de modo que não conseguimos viver de maneira proativa, construtiva, de maneira prazerosa o presente, esquecendo que o mundo não é um museu e que a história não é um museu. Então, sobre essa temática, estão me ouvindo bem? Sobre essa temática, nós vamos trabalhar nessa manhã. Eu trouxe uma expressão, parece não ser muito conhecida, mas às vezes nós vivemos dias de Fausto. Essa é uma expressão que quer dizer, a expressão usada para indicar dias de contentamento, né? Fausto significa uma pessoa contente, felizarda, afortunada, ditosa, que viveu um período no luxo ou na ostentação. Significa dias de glória, tempos de fartura ou de sucesso. Fausto é um personagem da poesia, do poema trágico, que a versão definitiva é de 1808, de von Goethe. Então, na realidade, de certa forma, alguns de nós
experimentamos períodos de muito sucesso. Experimentamos fama, experimentamos dinheiro, experimentamos posição social, experimentamos prestígio, experimentamos fartura, gastávamos o que queríamos, comíamos o que queríamos, mas a questão é que isso passou. Mas por que somos escravos às vezes somos escravos do passado? Nós vivemos lá nos dias de Fausto, onde eu não tenho mais ostentação, eu não tenho mais luxo. Esse personagem foi muito comum, há um programa de comédia bem antigo, esse personagem era mais antigo, era um mendigo que vivia na Praça da Alegria, né? Ainda no tempo do Manuel da Nóbrega, e depois avançou um pouco, onde ele, na condição de mendigo, ele se expressava e vivia como se vivesse o tempo de dia de Fausto. E mais uma vez Legoff diz que a distinção entre o passado e o presente é um elemento essencial na concepção de tempo. Tempo é criativo. Eu preciso fazer distinção do tempo. E a patologia das atitudes individuais em face do tempo, porque há uma patologia em relação a isso, há doenças que acontecem a partir disso. Há pessoas que são travadas, pessoas que são inibidas, as pessoas que não se permitem amar de novo, por exemplo, pessoas que não se permitem um novo relacionamento, pessoas que não se permitem, às vezes, uma tentativa de nova gravidez, pessoas que não se permitem uma tentativa de dirigir outra vez, porque um dia bateu. Então, mostra que o comportamento normal, diz Legoff, é o equilíbrio entre a consciência do passado. Eu tenho que ter consciência do passado. Eu me lembro dos dias de Fausto. Eu lembro uma época em minha vida, apenas para referência, eu liderava 104 funcionários, saí da instituição, e eles não podiam me procurar, eles não podiam falar comigo sob pena de ser demitidos. Mas eu lembro de Dona Elvira. Dona Elvira era uma faxineira. E ela me ligou no Natal de 86, dizendo: pastor, Feliz Natal. 86 foi um ano que poderia ter travado completamente a minha vida. Tem sombras? Claro que tem. Então, eu tenho que ter consciência desse passado. Eu tive uma experiência no passado que não foi favorável do ponto de vista de sucesso, sei lá do que você queira chamar. Mas se eu tenho o equilíbrio dessa consciência, passado, presente e futuro, com algum predomínio de polarização para o futuro temido ou desejado. Então, eu preciso ter a consciência do equilíbrio entre o passado, o presente, o futuro. E ainda que esse futuro, eu preciso pensar também nesse futuro. O futuro a Deus pertence quando chegar. Não funciona assim. É claro que pertence a Deus. É claro que pertence a Deus. Se você deixa uma chaleira com água, esquece de desligar, a água vai queimar. E vai queimar a chaleira. E pode causar um incêndio. E você sabe disso. Necessariamente Deus não tem. Deus pode interferir para evitar um grande incêndio. Mas o que eu quero dizer com isso é que o seu passado, o meu passado, ainda que possa parecer meio sombrio, e às vezes ele é, né? Por exemplo, nas relações humanas, você tem uma grande decepção. Você investiu a sua vida numa relação. Você amava aquele homem, amava aquela mulher. Ou se dedicava àquela empresa. De repente você sofre um grande trauma, uma grande decepção.
você diz, não vou gostar mais de ninguém, não vou me dedicar mais a ninguém, não vou me dedicar mais a empresa nenhuma. Vou ser eu mesma. Mas quem somos nós mesmos? Na realidade, nós somos um misto desse passado, desse presente e desse futuro. E nessa manhã, pensando sobre esse tema do perdão, e o perdão, irmãos, pode ser um grande entrave na vida, um grande entrave. Semana passada eu fiz referência àquele franco-ucraniano que sobreviveu à Segunda Guerra, que criou a teoria da resiliência, Boris Cyrulnik, que perdeu os pais na Segunda Guerra. Para os que creem que isso aconteceu de fato, eu creio que sim. Mas há quem diga que isso tudo é fantasia, eu não creio que seja. Não apenas quando perdeu os pais, ele foi para uma casa de amparo, e as crianças dessa casa de amparo seriam levadas para os campos de concentração, como algumas foram, e ele passou alguns meses ou anos se escondendo, fugindo para sobreviver. Depois foi encontrado muito sujo, e a senhora que o encontrou, foi encontrado ele, acho que mais 4 ou 5, parece que todos se tornaram médicos. O mau cheiro era tão grande que a pessoa teve ânsia de vômito. E ele disse que ali ele se reconheceu pessoa, quando ele escreve uma obra não traduzida ainda por nome de Eu Me Lembro. Ele passou muitos anos para voltar para a cidade de Bordeaux para rever tudo isso. E ele fala do passado como um mecanismo de defesa para que você trave na vida, ou ao mesmo tempo você amputa o passado como forma de sobrevivência, onde ele traz o passado para reflexão. E ele vai citar a questão da família de Ló, está lá em Gênesis 19, onde a mulher de Ló olha para trás e petrifica como estátua de sal. Quando eu olho para trás, não com o olhar da reflexão e da avaliação daquilo que aconteceu comigo, por que aconteceu comigo, para que aconteceu comigo, o que eu errei, o que eu acertei, que idade eu tinha. Às vezes nos cobramos por erros aos 20 anos, aos 20 anos, aos 40, por erros quando tínhamos 20. A minha grande luta para a minha vida foi ter coragem de empreender de novo. Porque eu sei que o sucesso é coletivo, o fracasso, ele é individualizado. Ainda que ele seja resultado do coletivo. E Cyrulnik diz que este passado, se não observado direito, ele surge como mecanismo de defesa. Você rejeitar esse passado, você amputar esse passado, isso não te deixa mais maduro, não te deixa mais crescido como pessoa no autoconhecimento. Ele não está falando para ruminar passado. Ninguém vive de ruminar. Ruminar passado faz mal. Mas ele está lá como um ponto, um trauma, eu falei a semana passada. Então, hoje pela manhã, eu quero usar o texto de Lamentações de Jeremias. E nós vamos aprender nesse texto de Lamentações de Jeremias algumas coisas que eu creio possam ser necessárias para a nossa vida. A data foi
586, 585 a.C. O tema foi a tristeza e a esperança futura. O propósito, Jeremias escreveu uma série de 5 lamentações para expressar sua intensa dor, sua intensa tristeza e dor emocional pela trágica devastação de Jerusalém. Essa referência você pode encontrar em 2 Crônicas 35, 25. Mas a tristeza de Jeremias, no caso aqui, as lamentações, primeiro, pela humilhante queda da monarquia e do reino davídico. Pela destruição de símbolos, muros, templo, palácios e da cidade em geral. Às vezes nós temos símbolos. Às vezes nós temos um bem de família que já veio lá do nosso bisavô. E de repente, por uma crise econômica, financeira, você abre mão deste símbolo. Você desmonta com aquilo. E vocês lembram na experiência de Neemias, quando Neemias viu os muros de Jerusalém. Quando você lembra que aquilo foi a casa do seu avô, dos seus pais. Uma vez eu comprei um lote lá em Gravatá de 1.500 metros, de uma região imensa que já havia pertencido ao meu bisavô. Acontece. Mas muito mais, a dor de Jeremias foi pela humilhante deportação da maioria dos sobreviventes da invasão babilônica. Então, eu vou ler alguns textos. Eu vou usar a nova tradução na linguagem de hoje, porque eu achei mais fácil na sua leitura. Depois desse texto, se alguém tiver alguma pergunta, alguma colocação, indica com a mão que alguém vai levar o microfone. Nós estamos falando de passado, nós estamos falando não de um passado áureo, ainda que o passado traz algumas vezes dias de Fausto, mas estou falando de um passado agora de opróbrio, de vergonha. Em Lamentações 1, capítulo 1 diz: como está abandonada Jerusalém, a cidade que antes vivia cheia de gente. Ela era respeitada no mundo inteiro, mas agora parece uma viúva, a rainha entre as nações, hoje não passa de uma escrava. Versículo 4. As estradas que levam a Sião estão tristes, pois não há ninguém que vá por elas para as festas religiosas. Versículo 6. A beleza de Jerusalém é coisa do passado. As autoridades são como os corços que estão fracos de fome e fogem sem forças dos caçadores. Versículo 7. Nestes dias de tristeza e aflição, Jerusalém lembra que todas as riquezas que teve no passado, ela se recorda de que ninguém veio ajudá-la. Isso é uma experiência interessante na vida, sabe, irmãos? Minha irmã guarda na memória até hoje um sermão que o pastor Davi fez na igreja. Ele tirou a carteira no bolso, tirou um dinheiro e disse: olha, hoje eu valho 50 cruzeiros. Essa é uma realidade do ponto de vista humano. Jeremias lembra os tempos de glória de Jerusalém, os tempos de fartura de Jerusalém, e se recorda que ninguém veio ajudá-la. Essa é a experiência de muitas famílias.
Meu avô era barbeiro de uma cidade interior, que eu já falei para vocês. E vinha muita gente dos sítios comer na casa dele no sábado. Minha avó, lá se chama a expressão, passava 2 quilos de café por sábado. Quando meu avô adoeceu e entrou numa decadência financeira, ninguém dava uma laranja, só se tivesse dinheiro para comprar. É isso que Jeremias está dizendo. Sabe aquilo? Você tinha sua casa cheia quando você tinha as coisas. Você tinha sua casa cheia no Natal, nas festas, final de ano. Isso é a experiência de muitos idosos que tiveram perdas financeiras. E Jeremias está falando dessas coisas. Mas ele não vai ficar só nessas coisas negativas. Eu quero reforçar essa ideia. Versículo 8. Ela perdeu a honra, está nua, e todos a desprezam, e vive gemendo, e esconde o rosto envergonhada. Jerusalém se tornou impura por haver pecado gravemente. Versículo 11. O povo de Jerusalém anda gemendo, procurando o que comer. Eles trocaram as suas riquezas por alimentos para poder continuar a viver. A cidade diz: ó Senhor, olha para mim e vê a minha desgraça. Na realidade, algumas pessoas chegam a vender eletrodomésticos, quando entram numa crise financeira, livros, joias, às vezes coisas que foi mamãe que deu, vovó que deu, e de repente você numa situação dessa, e isso causa dor, gente. E Jeremias está falando dessas coisas. O passado, quando não resolvido dentro, e mesmo resolvido, ainda traz vislumbres de dor, ele gera uma dor muito intensa que pode travar e trava qualquer vida. Eu costumo dizer sempre: vamos conhecer a história das pessoas, vamos mergulhar na história da pessoa. Por que aquela pessoa é assim? Aquele nariz em pé pode ser uma forma de rejeitar toda a situação que está vivendo, toda a história do passado. E são memórias. Eu vim de uma casa que as festas de Natal, fim de ano, eram para mais de 60 pessoas. Alguns dos irmãos mais velhos são casas que foram cheias e hoje não são. E nem poderiam, porque as finanças não permitem mais. Observe pessoas de idade fazendo compra. Observe. Entre no supermercado, desses mais populares, com os olhos de quem vai investigar e vai observar, e observa. Qual foi a história daquelas pessoas? Será que realmente não souberam conservar? Nem sempre é essa a questão. Porque nós vivemos traumas e lidamos com tragédias. E precisamos, inclusive, compreender tragédias dos outros. Porque senão a gente fica juiz de todo mundo. E aí é um perigo. Né? Alguma pergunta até agora? Alguém quer falar? Então vamos continuar. Né? Agora, qual a percepção de Jeremias diante de todo o passado? Hoje vocês são jovens, podem perguntar: para que esse assunto me interessa? Já tiveram 10 anos? Um dia, né? Eu lembro, Arthur. Quando eu tive 20, eu tive... Você tinha 10. Está com 30, né? 28. 20, 40. Passamos. Não vamos vivendo? Vamos. Então, qual a percepção que temos disso? Jeremias entende que o presente é resultado do passado que está ligado, neste caso, ao pecado. Ele diz no capítulo 1, versos 14 e 15: Ele tomou nota dos meus pecados, amarrou-os todos juntos,
pendurou-os no meu pescoço, e o peso deles acabou com as minhas forças. O Senhor me entregou aos meus inimigos, e eu não fui capaz de resistir. O Senhor fez pouco dos meus melhores soldados. Ele mandou um exército para destruir os meus moços, e esmagou o meu povo santo, como se esmaga uvas para fazer vinhos. Na visão de Jeremias, isso tem a ver com pecado. Ele fala também sobre culpa pessoal, não é? No versículo 18 ele diz: mas o Senhor é justo e me castigou, pois eu me revoltei contra os seus mandamentos. Todos os povos escutem, vejam a minha dor. As minhas moças e os meus moços foram levados para longe como prisioneiros. A causa: eu me revoltei contra o Senhor. Versículo 20: veio ao Senhor a minha aflição, estou profundamente perturbada, a dor aperta o meu coração quando penso que me revoltei contra ti. Há assassinatos nas ruas e até dentro das casas há mortes. Capítulo 4, verso 13 de Lamentações, diz assim: tudo isso aconteceu por causa dos pecados e das maldades dos seus profetas e dos seus sacerdotes, culpados de causar morte em pessoas inocentes. Pecado, culpa, terceirização da culpa, que está na moda, terceirização da culpa, está lá no versículo 2, versículo 14, diz assim: as visões dos seus profetas foram falsas e enganosas. Ele está culpando os profetas. Se eles tivessem condenado e abertamente os seus pecados, tudo teria sido diferente. O melhor para você e melhor para você, o que esses profetas fizeram foi enganá-la com mentiras. Ah, se alguém tivesse me ajudado. Ah, se alguém tivesse me orientado. Será que prestaríamos atenção? Nós estávamos convictos de que estávamos fazendo o melhor. Às vezes, no afã da idade, né, que a gente sabe de tudo. Será que alguém poderia dizer: olha, não é por aí, você vai estar errado? Mas, quando acontece essa questão de presente e passado, nós temos a tendência de espiritualizar, considerando que é pecado, estabelecer culpa, responsabilidade, tristeza profunda. Isso vai acontecer em Jeremias. Os meus olhos estão gastos de tanto chorar. Vai acontecer Jeremias 2, 11 a 12. Depois eu entrego isso para os irmãos, se precisarem. Ele fala: os meus olhos estão gastos de tanto chorar. Ele vai falar de isolamento no capítulo 3, versículo 28. Quando Deus nos faz sofrer, devemos ficar sozinhos, pacientes e em silêncio. Observem que Deus é a causa do sofrimento para Ele. Autopunição, capítulo 3, versículos 15 a 20. Fora daqui, vocês são impuros, não encoste a mão em nós. Quando eles fugiram andando de país em país, os próprios pagãos disseram: estes homens não podem morar aqui. Isso é antigo. E no capítulo 5, há uma referência sobre vulnerabilidade e risco, né? Veja só o capítulo 5. Eu estou concluindo, porque eu sei que vocês precisam sair mais cedo. A nossa terra está nas mãos dos estrangeiros, e em nossas casas mora gente estranha. Somos órfãos de pai, as nossas mães ficaram viúvas. E assim ele vai descrevendo: temos que comprar a nossa própria água de beber, temos que pagar pela nossa própria lenha. Olha, gente, quando naquela época se pagava por lenha? Então, quando observamos a relação entre presente e passado, nós podemos considerar que tudo isso é consequência do passado. E de certa forma eu espiritualizo isso.
E nem sempre é uma posição muito inteligente. Eu posso culpar-me. Eu posso culpabilizar terceiros, responsabilizar terceiros. Eu entro numa tristeza profunda. Eu entro no isolamento. Eu entro numa questão de autopunição. Eu entro numa situação de vulnerabilidade e risco. E estou vulnerável. Estou. Quantos de nós trabalhamos a vida inteira para terminar a vida na mão de outros? Me lembro de uma irmã que dizia: eu sei, pastor, que meus filhos podem, mas eles não são sozinhos. Era uma família que se esforçou, que comia ovos, comprava ovos trincados, porque eram mais baratos. Quantas vezes ficamos numa situação de vulnerabilidade e risco? Não é só criança. Às vezes o nosso próprio presente está, por conta do passado, numa situação de vulnerabilidade e risco. Por isso, irmãos, a atitude mais saudável não é a atitude de simplesmente ignorar o passado. Você não fica escravo dele. Mas eu posso tirar lições, né? E há um pensamento, que isso está num prefácio de uma obra chamada Clínicas do Testemunho, Reparação Psíquica e Construção da Memória. Foi um grupo de psicólogos psicanalistas que estudaram os testemunhos da Comissão da Verdade lá do Rio Grande do Sul. E ele diz que repete mais o passado na medida em que dele menos se lembra, porque se tem menos consciência de dele se lembrar. Então o passado está para a minha vida como forma de aprendizado. Desvendar os traumas, aí na linguagem de Freud ele vai dizer, é compará-lo à técnica de escavar uma cidade soterrada. Se não elaboram os traumas, se não enterram os seus mortos, sujeitos de sociedade veem fadados a repetir os seus fracassos. Gritos calados ressoam mais fortes. É um prefácio do Paulo Abraão. Às vezes temos que enterrar nossos mortos no passado. Eu fui, não sou mais. Eu tive, mas não tenho mais. Me dediquei, amei, deu errado? Deu errado. Eu preciso enterrar isso. O psicodrama faz isso, né, na psicologia. Faz até a cerimônia de coisas que você vai precisando enterrando. Porque esse passado é para a memória, não é para criar raízes. E, na realidade, o texto de Lamentações fala isso. E o que fazer com essas memórias do passado ou sombras? Eu quero encerrar com isso, porque esse é o aspecto positivo de tudo isso, né? Não tenha vergonha de assumir o passado. Pronto. Aconteceu. O passado pode nos ajudar a enfrentar o presente e o futuro com força e confiança. Eu sei o que não devo fazer. Não adianta eu abrir uma loja de eletrônicos, de TI, que eu não entendo nada disso. E eu não entendia lá atrás. Então hoje eu vou mexer com comida. Comida eu entendo um pouco. As experiências do passado nos ajudam a lidarmos com as provações do presente, nos fortalecem. Fracassos do e no passado são fundamentais para o aprendizado. O passado não pode ser mudado, mas podemos olhar para frente e fazermos diferente. Podemos. Não vou mudar. É lógico que eu vou mais precavido. Eu vou amar uma nova pessoa, mas ela não vai ser mais o ar que eu respiro. A minha vida sua vida é sua vida, e nessa sua vida cabe um novo amor. Mas ele não é a sua essência. O seu eu não tem que se fundir no outro, porque até sufoca o outro. Eu vou tentar essa nova experiência. Eu vou aprender com isso.
reconheça sintomas físicos e emocionais desse passado trauma e busque ajuda. Olha, eu tenho pavor. Não estou falando de fobias. Estou falando do medo do presente por conta do passado. E se eu tenho medo do presente, eu não tenho futuro. Não tenho futuro. Como eu fico imaginando, eu faço uma recomendação que você leia biografias de pessoas que venceram isso. De repente você é mutilado, a casa cai. Uma viuvez, um marido que vai embora, às vezes foi seu primeiro namorado, você amou, só conheceu aquele homem, viveu para aquele homem, viveu para aquela mulher. E como Deus já nos fez mais fofinho atrás, por mais sabonetes que sejamos, então às vezes levamos um chute lá, né? Levamos. Mas será que eu tenho que morrer com isso? Será que eu tenho que morrer na minha primeira experiência errada? Se eu tivesse desistido, talvez fosse melhor para os irmãos. Mas se eu tivesse desistido aos 15 anos, quando eu preguei pela primeira vez no auditório imenso, e eu disse, olha, quem me conhece sabe que eu jamais diria um negócio desse. Olha, a fé com obras é morta. Isso para não dizer às vezes que eu sempre misturei Maria e Marta. Imagina, você me conhecendo, eu vou lá no auditório de quase 1000 pessoas, no meio da juventude, aquele paletó tabuleiro de dama, sabe? Aquele sapato de salto lá em cima, cavalo de aço, né? Cabelo dividido no meio, né? Culto da noite. E o jovem de 15 anos está dizendo, olha, a fé com obras é morta. Leia a biografia de homens e mulheres que venceram o passado. Leia vidas aqui dentro. Tem pessoas aqui dentro que venceram o passado. Ele está lá, como diz Boris Cyrulnik. Mas você vai como que desenvolvendo a sua vida, sabendo que ele está ali, mas ele não vai mais tomar lugar na sua vida. Recupere a esperança em Deus. Abra a sua Bíblia. Aliás, volte para Deus em primeiro lugar. Eclesiastes, Lamentações 3:40. Examinemos-nos seriamente o que temos feito e voltemos para o Senhor. Esse é o caminho de volta. Recupere a esperança em Deus. Capítulo 3, 21 e 24. Mas a esperança volta quando eu penso no seguinte: que o amor do Senhor Deus não se acaba, a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. E como é grande a fidelidade do Senhor. Deus é tudo o que eu tenho, por isso eu confio nele. O Senhor é bom para todos os que confiam nele. É melhor ter esperança e guardar em silêncio a ajuda do Senhor. Ele vai ajudar. Ele vai ajudar. Porque Deus também tem controle do passado. Eu não tenho, mas Ele tem. Ele cria dentro de nós uma esperança. Ontem eu dizia para a Fátima, eu estava lendo um texto de Rubem Braga sobre a esperança. Eu admiro como alguém consegue, às vezes, em uns textos que não são longos, parágrafos longos, você para pensar, e tão rico de conteúdo, de ideia, quando ele fala de esperança. Não há como caminhar sem esperança. Nós temos o Deus da esperança.
Eu não sei o que Deus vai fazer. Honestamente não sei, e às vezes por isso que eu entro em conflito e sofro, e choro, me angustio. Mas eu preciso, quando eu vou olhar o passado, eu preciso colocar a lente da esperança. Será que Deus vai me castigar a vida toda por causa de um erro? Deus é Deus de amor, e isso que Jeremias diz em Lamentações 31, 3, 31 e 33, dizendo o seguinte: o Senhor não rejeita ninguém para sempre. Ele pode fazer a gente sofrer, mas também tem, ele diz, uma hipótese, né, que ele fala. Ele pode fazer a gente sofrer, mas também tem compaixão, porque seu amor é imenso, e não é com prazer que ele causa sofrimento, dor. Não é. Não é. Então, para que eu possa lidar com o passado, lidar com as memórias afetivas do passado, eu preciso voltar a ter esperança. Meu pecado não dura para sempre, o amor de Deus dura. Meu pecado acaba num dia que eu confesso e peço perdão. O povo é que cobra isso da gente, Deus não. Deus não. Memórias afetivas, quando estão ligadas de forma negativa ao passado, que o passado também pode ser positivo, ela tende a escravizar. E você lê algumas histórias, irmãos, que eu não sei como as pessoas conseguiram sobreviver. Aí você vai descobrindo os vislumbres da graça de Deus, do amor de Deus. Que eu saiba aqui, não tem ninguém com formação para trabalho em museus, ou antiquários, ou conservação de patrimônio. Tem que fazer isso, faz com cuidado. Aliás, eu tenho incentivado a Andira a aprender as técnicas de conservação do patrimônio histórico. Mas passado, para ser aprendido e deixado lá. Passado é melancia verde. Lembra aquela história da melancia que eu contei? Você carrega pensando que a melancia está madura, ela está verde. Não vai, só vai te escravizar, vai te impedir de criar, de ser proativo, de amar de novo, de construir de novo, de ter alegria de novo, de ter prazer de novo, de vislumbrar, de ser uma pessoa que as pessoas sentem prazer em estar juntos. Que nós temos época que não é muito agradável estar junto, perto de nós, né? Mas a gente vai tomando essa esperança vem de Deus, é uma palavra cristã, é uma palavra do cristianismo. As promessas que Deus faz, as promessas que encontramos, ela nos projeta para frente como esperança. Então, meu irmão, minha irmã, se de alguma forma você é escravo do passado, converse com Deus sobre isso. Busque ajuda. Converse com Deus. Seu pecado, se é pecado, já foi perdoado. Se foi culpa de terceiro, não importa. Importa que Deus pode fazer um novo tempo de um Cronos que é velho. Por isso que o texto tem Cronos e Kairos. Deus faz de novo um tempo que é velho, mas Ele vai fazer. De repente você descobre, pastor, mas eu vendia refrigerante. Talvez você descobre que agora você vai ganhar dinheiro com a tampa do refrigerante, não mais com o refrigerante. Que Deus vai te dar um vislumbre diferente. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Vamos cantar? Fica em pé. Toma, passa para frente.
O dia que alguém torceu o rosto para mim, ou posso trazer à memória o dia que eu levei um abraço. Eu escolho. Essas são nossas escolhas. Pai, ajuda-nos a lidarmos com a própria vida, Senhor. Muitas vezes nesses confrontos de passado, presente e futuro. Mas que possamos reconhecer que Tu és o Deus que nos dá e traz a esperança. Manifesta a Tua graça e a Tua glória sobre nossas vidas. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, agora e para todos sempre. Amém. Irmãos, quem quiser PowerPoint, é só pedir à secretaria que ela envie para vocês, tá bom? Pode usar em outras oportunidades, palestras.